protagonismo do STF na defesa da democracia. Os riscos e os limites da atuação da Suprema Corte são destaque da minha entrevista com o jurista e presidente do IPEDAT, Dr. Quioche Arada. Olá, doutor Quioche, um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, falar um pouco aqui sobre a atuação da Suprema Corte Brasileira, que realmente foi importante aí na defesa da democracia. Foi um protagonismo inédito que levantou questões como os riscos aí entre os limites da reação judicial, a tal ditadura judicial. A verdade é que foram diversos ataques aí contra as instituições, contra o sistema eleitoral, disseminação de fake news, e o STF foi firme e teve o destaque o ministro Alexandre de Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele utilizou aí um arsenal amplo, como suspensão de perfis online, de quem desinforma, prega ódio, incita crime, além de bloqueio de contas bancárias, de financiadores de atos antidemocráticos e até prisões. No geral, como o senhor analisa aí as decisões do ministro Moraes? Foi preciso agir com rigor ou passou do ponto? Acho que, no geral, foi bastante positiva a ação do ministro Alexandre de Moraes na defesa da liberdade e da democracia, né? Principalmente no combate às desinformações através da, da rede social, né? Então, às vezes, você fica preocupado em saber o que é fake news ou o que é verdade, né? De as informações que você recebe diariamente. Então, esse combate sistemático por parte do ministro Alexandre de Moraes é bem positivo, não é? Ah, Também, outro tipo de combate, atos atentatórios à democracia, é positiva. Só que nem tudo é flores, né? Às vezes, o Supremo Tribunal Federal extrapola na sua missão de guardar a Constituição, preservar a liberdade e a democracia, né? É o caso, por exemplo, do que aconteceu no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, né? E aquilo lá implicou o cerceamento da liberdade de expressão, né? Proibir a divulgação de determinada fala, né? Embora reconhecendo a liberdade de expressão prevista na Constituição, mas que, excepcionalmente, naquele caso específico, interditava aquela liberdade. Então, esse é o ponto negativo, né? Doutor Quioche, ainda falando aí, no geral, o ministro Moraes não tem aí superpoderes, ele não age sozinho. As decisões têm respaldo aí, tanto do plenário do TSE, quanto da Suprema Corte. E a confirmação do colegiado resolve o debate, garante que a decisão esteja certa, lembrando aí que no calor da Lava Jato, muita gente criticava o STF por ter endossado as decisões do então juiz Sérgio Moro. E o ex-presidente Bolsonaro sempre afirmou para a sua base que o ministro Moraes atua fora das 4 linhas da Constituição. Tem razão aí as críticas dos bolsonaristas à atuação do ministro Moraes? Hoje em dia, uma decisão monocrática muito dificilmente deixa de ser referendada pela turma ou pelo plenário, né? Então, quando o ministro erra em sua decisão individual, o erro é debitado à Suprema Corte como um todo, né? Então, quando diz que o ministro fulano de tal cerceou a liberdade de imprensa, é o próprio Supremo Tribunal Federal que está cometendo é, essa esse atentado à liberdade de imprensa, né? Então, tem esse aspecto, né? Doutor Quioche, então, em muitos casos aí, falando aí por decisão do ministro Alexandre de Moraes, as decisões do ministro foram polêmicas. A derrubada de contas em redes sociais é uma delas. Muito se fala em censura do judiciário, né? Não, porque não se vê regras claras aí na suspensão dessas contas das redes sociais. Recentemente, o jornal The New York Times, né, destacou que a ação do Moraes não tem paralelo no mundo e representa aí uma dupla ameaça.
à liberdade de expressão e ao devido processo legal aqui no Brasil, né? É aquela linha tênue entre a censura e a liberdade de expressão. O senhor acredita que ultrapassou a linha, o ministro? Parece que sim, porque estender a faculdade para o relator interditar as redes sociais em casos semelhantes àquele em que concretamente houve essa interdição, dá poder extraordinário ao relator. Então, eu acho que esses casos de interdição da rede social, eventual punição, tem que ser examinado caso a caso. Em matéria de justiça, não há caso rigorosamente idêntico, sempre há um diferencial, né? Então, você não pode estender uma decisão de um caso para outro caso. Era preciso que o colegiado ou o próprio ministro examinasse caso a caso. Sem dúvida, né, doutor Koch, lembrando aí, né, que no momento aí da invasão à sede dos três poderes, você suspender aí a ação de uma determinada conta na rede social que está incitando a violência, está incitando ao ódio, tudo bem, é válido, mas também calar essa rede social para sempre é que é o problema, não é mesmo? Então, a dificuldade está exatamente em definir essa linha tênue que existe entre preservação da liberdade de imprensa e o seu cerceamento direto ou indiretamente, entendeu? E, na verdade, isso conta como? Como um tempo, né, doutor Kiyoshi? Eu posso suspender aí, enquanto no calor do momento, numa invasão, num ato antidemocrático, eu posso suspender, calar aí a sua voz na rede social para que você não incite aí ao crime. Mas a permanência da sua rede social sempre desligada é esse o fato, é esse o problema, não é? O problema maior é que o Supremo Tribunal Federal funciona como eco de ressonância da vontade popular. Se a mídia começa a dar muito ênfase àquele ato criminoso de invasão dos poderes, automaticamente as decisões dos ministros são pautadas por essa emoção, não é? Por essa manifestação da sociedade em geral, né? Então, aí há o perigo de extrapolar dos limites da constitucionalidade, né? Doutor, que eu acho outra decisão polêmica aí foi o afastamento do Ibanez Rocha do cargo de governador do Distrito Federal. O argumento é que não se houve pedido feito por órgãos de investigação. O senhor viu aí irregularidades dessa ação do ministro Moraes? Eu acho que sim, porque aí a pessoa que fez a representação, pediu a prisão, foi um advogado-geral da União, que não tem um poder de representação penal, não é? Isso daí caberia ao Ministério Público Federal. O advogado-geral da União é advogado do presidente. Ele representa o presidente da República, ativa passivamente em juiz, e, no mais, ele se limita a exarar pareceres para o Poder Executivo Federal, né? E representar a União nas ações, né, judiciais. Então, aí houve um extrapolamento, né? Não houve legitimidade de quem requereu a medida. Doutor Pioche, e aí uma das maiores críticas à atuação do ministro Moraes se deu no episódio lá de busca e apreensão contra empresários por conversas de teor golpista no WhatsApp. E a decisão do Moraes foi tomada aí com base apenas em uma reportagem. Essa realmente foi polêmica. É um perigo muito grande, né? O Supremo Tribunal Federal decidir sobre o impacto da emoção popular, né? É muito difícil isso daí. Então, é problemático. É evidente que o ministro não pode se basear a sua ação, o seu despacho, sua decisão, em ouvir falar ou de uma informação constante em jornal de grande circulação, ainda que de confiança, porque as informações podem ser plantadas também, né? Então, você no passado, você via muitas vezes o Ministério Público plantar uma informação no jornal e no dia seguinte, com base na informação do jornal, formular uma denúncia criminal. Isso não faz sentido.
Sem dúvida. E importante destacar, né, doutor, que eu acho que durante os ataques aí às instituições, houve um vácuo institucional, né, já que a Procuradoria-Geral da República, sob o comando aí de Augusto Aras, ficou inerte na maior parte do tempo. Aras foi omisso e o STF precisou agir? Eu acho que naquele episódio 8 de janeiro houve uma omissão total das autoridades do governo central, né? Então, existia lá o Ministério do Gabinete Institucional, existia a ABIN, existia o Ministério da Justiça e Segurança Social, com todo aquele aparato na área de inteligência para detectar movimentos anômalos, né? E nenhuma providência preventiva foi tomada, né? E o próprio chefe do executivo, naquele dia, ele estava fora do palácio, né? Então, se é que tem que apurar responsabilidade pelo evento, eu acho que, a bem da verdade, eu digo que deveria apurar também a responsabilidade dessas autoridades que se omitiram, né? E, doutor, que eu acho o protagonismo aí da corte na atuação em defesa da democracia é uma novidade mundial no combate aí o que chamam de golpismo, não só no Brasil, como a gente teve o episódio lá do Donald Trump e nos Estados Unidos, né? Mas a pergunta que fica é que se até onde o STF pode avançar aí na atuação contra uma ameaça de golpe de Estado. Ele pode avançar nos limites da Constituição, parece que é o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo nesse momento, né? Ele verificou que houve exagero, né, nas prisões decretadas e, aos poucos, à medida que vai examinando melhor os fatos, vai liberando esses presos, né? Então, periodicamente, há uma liberação de presos, né? Doutor Kioch, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta já já falando mais aí sobre a atuação da Suprema Corte no Brasil. Fique com a gente faz um pequeno intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta conversando com o jurista e presidente do IBEDAFT, doutor Kioch Arada. Doutor Kioch, aí uma decisão do ministro Alexandre de Moraes quer centralizar aí o julgamento dos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro contra os três poderes no Supremo Tribunal Federal. Isso inclui os militares envolvidos nos atos antidemocráticos, né? Os ministros do Superior Tribunal Militar apoiaram a decisão. Está correta? Moraes justifica que o STF já definiu que a Justiça Militar não julga crime de militar, mas sim crimes militares. Acho que está correto, porque a Lei 13.260 de 2016, que define os crimes de terrorismo, não tem nenhuma ligação com a função militar, entendeu? Então, como você disse, não basta o militar cometer o crime, é preciso, para provocar a jurisdição do Tribunal Militar, que aquele militar tenha cometido o crime no exercício da sua função militar. E esse julgamento aí dos militares realmente vai ser uma prova aí contra a desmoralização que as Forças Armadas tiveram aí durante todo o período do governo Bolsonaro, né? A atuação dos militares nos ataques de 8 de janeiro, a sede dos poderes, foi mesmo descabida, né? Permitiram a entrada, impediram a retirada dos manifestantes e até ajudaram, né, protegendo quem depredou o patrimônio público. Foi o depoimento até de um integrante do Gabinete de Segurança Institucional que levou o Supremo a decidir julgar na corte os militares suspeitos aí de conivência contra manifestantes golpistas, né? Ele testemunhou militares impedindo a entrada de policiais e ajudando aí na fuga dos depredadores, né? Passou de todos os limites, não é mesmo, doutor Kioch? Viviane, apesar de corretíssima a interpretação dada pelo ministro Alexandre de Moraes, fixando a competência do Supremo Tribunal Federal, a grande verdade é que isso daí vai representar uma bomba, né? Que poderá abalar o bom relacionamento entre o judiciário e a corporação militar, né? Porque uma coisa é o militar sofrer uma condenação
pelo seu próprio tribunal, no caso, Tribunal Superior Militar, e outra coisa é um tribunal civil condenar um militar, né? Então, a reação, em menor ou maior escala, vai haver certamente. Sem dúvida, e até porque, lembrando aí que o presidente Lula, quando tomou posse, fez questão de deixar de Defesa que tivesse aí um diálogo aberto com os militares, não é? Tanto que ele foi até criticado quando ocorreram os atos aí do 8 de janeiro, houve críticas aí à atuação do ministro de Defesa. Exatamente. Então, esse excesso de tecnicismo jurídico pode, eventualmente, destruir esse bom relacionamento existente entre as Forças Armadas e o Judiciário, né? Doutor Quiocha, os manifestantes aí de 8 de janeiro são investigados por crimes de atos terroristas, ameaça, perseguição, dano, incitação ao crime, incêndio majorado, associação criminosa armada, abolição violenta aí do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Quantos anos vão pegar aí os depredadores aí dos três poderes? Tenho de memória, mas me parece que é pena de reclusão, né? Acima de 5 anos. Agora, de todos esses crimes que você citou, eu concordo em gênero, número e grau, com exceção dos crimes definidos no artigo 359-L e 359-M, que é tentativa de destruir o Estado Democrático de Direito e tentativa de destituir o presidente da República legitimamente eleito pela população. Então, esses dois crimes, eu tenho minhas dúvidas. Só a partir da completa instrução criminal é que vai se verificar se existe caracterização desses dois crimes, né? Porque, à primeira vista, Viviane, me parece que civis desarmados não têm o poder de provocar uma destituição do presidente da República e muito menos de quebrar o Estado Democrático de Direito, né? E, doutor Pioche, até agora as investigações e as prisões aí dos manifestantes que atuaram aí nos ataques de 8 de janeiro foram corretas? As pessoas que estão presas, que continuam presas, têm realmente aí culpa e no âmbito judicial estão corretamente presas? Tecnicamente estariam corretamente presas, porque todos os presos, mulheres, homens, pessoas que sofrem de comorbidade, já passaram por audiência de custódia, né? Que foi feito em regime de mutirão, né? Então, a audiência de custódia, o juiz, verificando o excesso da prisão ou prisão arbitrária, ele relaxa de imediato. Então, ele tem o poder de decidir se mantém a prisão ou manda liberar. Então, os que foram mantidos é porque tem confirmado aí a legalidade da prisão, né? E, doutor Quioche, na sua opinião aí, o senhor que citou aí que talvez aí eles não sejam incluídos aí em atos de golpe de Estado, de abolição à força aí do Estado Democrático de Direito, são só baderneiros que estão aí detidos? O que acontece com essas pessoas? Se eles forem condenados por esse crime, né, eles vão ter que cumprir a pena em regime fechado, né? Agora, a mídia falou tanto em terrorismo, né, que agora virou expressão, virou moda, né? Então, quem invadiu, com intenção ou sem intenção de causar danos, ele é um terrorista, né? E, como tal, está sendo tratado, né? Pois é, ainda tem essa palavra mesmo, doutor Quioche. Muitos estão usando terrorismo. Como já disse no programa anterior, terrorismo, no sentido vulgar, é aquilo que está acontecendo em alguns países lá do Oriente Médio, né? Envolve assassinato, envolve sequestro, envolve bombas, né? De alto teor explosivo, né? E, no sentido técnico, é a própria lei que exclui a, a ação por motivação política do crime de terrorismo, né?
Doutor Queiroz, por um outro lado, a CPI dos atos democráticos aí na Câmara foi articulada aí por parlamentares que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na sua opinião, vai acrescentar alguma coisa aos fatos que já sabemos ou é só enrolação? CPI do quê? A CPI Câmara? dos atos antidemocráticos, ela, na sua opinião, vai acrescentar aí alguma coisa aos fatos que já conhecemos ou só vai ser enrolação aí dos parlamentares? Absolutamente nada, né? Isso daí é só para os parlamentares ganharem um holofote de graça, né? Porque o episódio está sendo devidamente e com muito rigor sendo apurado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que querem os parlamentares? Fazer uma investigação paralela? Mas teriam condições melhores do que o Poder Judiciário para fazer essa investigação? Então, não tem sentido essa CPI. Sem dúvida. E, doutor Queiroz, me parece que os parlamentares aí de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro querem responsabilizar aí quem estava no comando no momento aí dos ataques, justamente o ministro Flávio Dino, que estava aí no comando, estava em Brasília no dia, e o presidente eleito Lula. Bom, aí é diferente, né, Viviana? Está tentando direcionar a investigação para setor, para a área que o Supremo Tribunal Federal não está investigando e nem está cogitando de investigar. Ele só quer investigar os terroristas, ele não vai investigar membros do poder, né, do poder executivo, quem quer que seja. Então, talvez, por causa disso, que os parlamentares querem fazer uma CPI. Então, não é para investigar os atos dos invasores, que já está sendo investigado pelo Supremo, mas a omissão de que eu falei no começo, das autoridades do Executivo. Doutor Kiyoshi, ainda falando aí, falando dos parlamentares de base de apoio do presidente Bolsonaro, né? Eu queria comentar com o senhor que a ação, né, a maior ofensiva jurídica do ex-presidente Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes foi uma ação acusando Alexandre de Moraes de abuso de poder contra si próprio e seus aliados na condução do inquérito aí das fake news, né? Na verdade, aí o relator acabou arquivando a ofensiva, a ação foi analisada em plenário, o plenário seguiu o caminho do relator Dias Toffoli, e, na sua opinião, qual aí será a próxima ofensiva do ex-presidente Bolsonaro aí contra o Supremo, já que agora correm aí vários outros crimes que ele deve seguir aí, deve ser julgado na Justiça Comum? O presidente vai continuar cutucando o ministro Alexandre de Moraes, que preside esse inquérito da fake news, que é, diga-se de passagem, um negócio inusitado. Eu nunca vi um inquérito sem prazo fixado para sua ultimação. O inquérito continua em aberto, não para investigar os fatos do passado, mas à espera de acontecimentos futuros para ir incluindo na sua investigação a medida dos acontecimentos sociais, que é bastante dinâmica. Então, esse inquérito poderia dizer, com certo exagero, que pode durar 50 anos ou 100 anos, porque os fatos se sucedem diariamente, né? No tempo e no espaço. Né? Então, o inquérito é para investigar determinado fato que aconteceu, e não para investigar fatos futuros que ainda estão para acontecer. Doutor Kiyoshi, nessa lista aí de possíveis crimes cometidos pelo ex-presidente Bolsonaro, soma-se agora os diamantes das Arábias, né? É mais um possível crime cometido pelo ex-presidente Bolsonaro. Ficou claro que os assessores tentaram aí entrar com as joias de forma ilegal no Brasil. Que culpa aí pode ser atribuída ao Bolsonaro e à extensa lista de supostos crimes aí que devem correr agora em justiça comum? Cometeu aí, diz
que cometeu aí um crime de descaminho, que mais que pode ser responsabilizado o ex-presidente Bolsonaro na questão aí dos diamantes das Arábias? Primeiramente, cabe o crime de descaminho, já que as joias deram entrada sem a necessária cobertura cambial. Em segundo lugar, pode-se caracterizar a apropriação indébita, visto que, na tradição da diplomacia brasileira, os bens recebidos por um chefe do Estado brasileiro pertencem ao erário e não à pessoa do presidente. Não é? E nesse caso específico, a grande diferença é que veio através do ministro, se não me engano, dos transportes, uma coisa assim. Não é? Ele não veio na bagagem presidencial. Agora, isso daí se aplica também a outros casos análogos em que o chefe de Estado, valendo-se da inviolabilidade da bagagem diplomática, ele traz o presente diretamente ao presidente da República, entregando lá no Palácio. Se ele se apropria daqueles bens, ele também está cometendo um crime de apropriação indébita. Né? Por quê? Porque aquele presente de valor expressivo pertence ao erário e não a ele, presidente, coisa que grande parte dos presidentes não estão observando, está tratando aquilo como se fosse um presente pessoal, né? Certo. Então, na verdade, até o ministro Bento Albuquerque aí pode ser incluído aí em um processo, porque na verdade quando ele recebeu aí o presente, ele ficou com o presente dentro do cofre do Ministério por mais de um ano, até entregar ao presidente da República, né? A decisão, na verdade, de entrar com os presentes, não em malas diplomáticas, mas aí dentro de uma mochila de um assessor, foi uma decisão, então, do ministro, e ele também deve responder sobre isso. Em coautoria, né? Quer dizer, no que tange ao descaminho, ele é coautor do crime. Agora, esse fato de ele ter escondido durante um ano pode caracterizar uma tentativa de apropriação indébita também. E o que chama muito a atenção aí, que chamou a atenção da mídia também, de todos nós, realmente, foi o valor das joias aí que seriam destinadas à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Mais de 16 milhões de reais é muita coisa, né? Nenhum outro presente aí para qualquer outro chefe de Estado do mundo, a Arábia nunca tinha destinado tanto, uma joia tão cara assim. É realmente um fator aí exorbitante, não é, doutor Quioche? Esse valor expressivo é um sinal mais do que indicativo de que o presente foi dado ao Estado Federal Brasileiro e não ao presidente Bolsonaro. Sem dúvida. Doutor Quioche, está encerrando o nosso tempo. Eu queria muito agradecer a sua presença nesse especial nosso aqui da NGT. Eu agradeço. Até a próxima. Foi um prazer conversar com o senhor. Esse foi o jurista e presidente do EPEDAT falando aqui na NGT. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.